Boa tarde, boa tarde. Quem está aí pela primeira vez, por favor, para me responderem no chat, ok? Escrevam no chat, por favor. Possivelmente haverá pessoal que está aí pela primeira vez, que está a entrar hoje como convidado. Portanto, peço a quem esteja aí como convidado para me responderem no chat se está tudo ok. Boa tarde, ok? Os outros já sabem, quem está aí que já está com a turma em andamento, principalmente turma de março, cujo hoje é as revisões, portanto, escrevam então a ouvir, certo? Feedback. Sim, não, mais ou menos, está tudo ok. Ora bem, ó, Diana, ok, certo. Deixa-me só ver aqui. Estão-me a ouvir perfeitamente, sem cortes, tudo ok? Ou estão a ouvir com delay? Deixa-me só pôr aqui no meu telemóvel. Alô, alô, alô. Ok, no telemóvel está a dar bem, está tudo direitinho. Tudo ok ou não? Ou foi abaixo, está bloqueado? A mim está-me a dar bem. Agora, já está tudo ok? Já me conseguem ouvir? Sem delay? Sim, tudo ok ou não? Ah, ok, ok. Ok, como eu estava a dizer, para me responderem, quem está aí pela primeira vez, por favor, tem que me responder no chat, ok? Vamos ver se agora eu já consigo. Ok. Wakeman, Jucineia, Diana, Andreia, Isménia, Ana, Carla, Maluíne, certo? Conseguem-me responder todos no chat? Já vi que há aí nomes pela primeira vez, portanto são convidados.
Hoje a aula é livre, ok? Por isso é que abrimos nos diferentes grupos. Serve de ambientação também para quem já vai começar amanhã. Possivelmente tem alguns alunos que vão começar amanhã a sua formação, certo? Tem outros que pertencem à turma de março, que hoje é a sua 12ª aula do segundo módulo, que é revisões. Portanto, isto é referente a uma turma, a turma de março, a turma que já está em formação e que vai hoje na aula 12, é uma aula de revisões, ok? Portanto, é uma aula um pouco diferente das aulas normais. Isto também para explicar que todos que estão aí pela primeira vez, como convidados, certo? Podem estar como convidados para nos conhecer, isso obviamente são bem-vindos, como podem estar aí como convidados, que nós também o fizemos na turma que vai iniciar amanhã, já também para se ambientar à normal, ou seja, ao programa, à entrada na aula, correto? Portanto, deixem-me só aqui ao WhatsApp, eu volto já a explicar tudo direitinho, deixem-me só ir aqui ao WhatsApp. Ok, se tem aqui alguém a dizer que está com problemas de entrar. Não, está tudo ok. Portanto, obrigado por estarem aí. Entretanto, entrou também o Martinho. Também estamos em direto no nosso canal do YouTube, ok? Portanto, mais uma vez, boa tarde a todos. Obviamente, como eu estava a dizer, esta aula em si é da turma de março, ok? Portanto, turma de março que está hoje é a primeira avaliação. O que é a primeira avaliação? Estamos a falar de uma avaliação interna, já agora para quem está aí como convidado. Então, estes alunos, após a 11ª aula de formação, enfrentam, como quem está inscrito e vai iniciar amanhã, quando chegar à sua 11ª aula do segundo módulo, vai ter uma avaliação interna que vai avaliar as 11 primeiras aulas que nós demos. Portanto, isso vai ser uma formação com um cronograma específico, com objetivos por aula, ok? Chegando à 11ª aula, que coincide com o final do tema 1, ok? Que é o tema mais extenso, por isso é que são 11 aulas, certo? No total do segundo módulo são 17. Reparem, 11 aulas são afetas ao tema 1, que normalmente também é o tema mais errado em exame, porque é o tema que tem mais perguntas. Ok? Portanto, para eles, hoje é uma aula de revisões, portanto, basicamente a aula é deles. Estou à espera, e daqui para um bocadinho vou começar a perguntar diretamente aos alunos da turma de março, dúvidas que tenham, perguntas que tenham, que fizeram print, eventualmente algum tipo de matéria até agora dado que deixou mais dúvidas e que querem que eu recalque e que querem que eu reafirme aqui, que falo novamente aqui. Podemos entrar na Drybox, irmos ver perguntas e eu próprio explicar-vos onde é que podem fazer testes, etc. E também ensinar-vos que muitas vezes o vosso problema não é até falta de conhecimento, falta de saberem as coisas, digamos, que é numa linguagem mais corrente, e é mais a interpretação. Vocês têm vão ter as tais, a escolha múltipla, vão ter as tais opções para vocês escolherem qual é a opção que têm que carregar, certo? Mas muitas vezes vocês podem não ir diretamente, e eu aconselho em muitos temas, em muitas perguntas, vocês não irem diretamente, tentarem ir acertar logo, mas, por exemplo, eliminar as erradas. Verem porque é que não pode ser esta, porque é que não pode ser esta. Ok, se não é esta, vai ser aquela. E confirmar realmente se é aquela. Portanto, há sempre estes truques, estas dicas que nós às vezes damos e que muitas vezes só temos tempo, ok, nestas aulas de revisões ou nesta aula de revisões. E também é algo que nós podemos, obviamente, mais para o final da aula, falar. Já agora, dos que estão aqui online, quem está aí que vai iniciar amanhã? Antes de iniciarmos mesmo. Atenção, turma de março. Quem está aí, começa a preparar dúvidas. Se tiver prints de perguntas, enviem para o grupo do WhatsApp da vossa turma, para eu passar para PDF, ok? Para eu passar para PDF, para pôr aqui e projetar na sala. Portanto, quem tiver dúvidas ou print de perguntas, que eu logo de manhã pus uma mensagem a dizer, preparem as vossas dúvidas. Era nesse sentido que eu estava a falar. Ok, se tiverem alguma pergunta que vos chegou em algum teste destes todos que já fizeram,
ponham lá, ou então digam-me qual é o teste mais ou menos e eu tento entrar e ver qual é, se chego lá à pergunta, ok? Mas às vezes não, assim é mais difícil. Se vocês tiverem a pergunta, acaba por ser mais fácil. Muito bem, Isménia, amanhã cá estamos, a partir das 5h30, o início de uma turma, estamos a prever cerca de 40 alunos, ok? Portanto, obviamente, de todas as escolas parceiro, portanto, a partir... Foi fácil entrar, Isménia? Foi fácil entrar? Sem problema nenhum? Aqui na sala, pelo link. Portanto, amanhã, no seu grupo, vamos colocar na mesma o link e vai entrar normalmente. Está aí mais alguém que começa amanhã? Isménia, para já é só estar aqui e responderem-me no chat. Se pretender falar amanhã, obviamente, vou explicar isto tudo por passos. Ok? Ótimo. Muito bem, Martinho. Amanhã cá estamos a partir das 17h30. Deixa-se estar aí, obviamente. Estou a falar com vocês diretamente, mas todos vocês deixem-se estar aí. E principalmente quem é da turma de março, porque vou já perguntar as vossas dúvidas. Certo? Já agora, quem é que está aí da turma de março? Já agora, todos que iniciam amanhã, sejam bem-vindos. Amanhã, obviamente, vai ser tudo explicado direitinho, não se preocupem. É mais para vocês começarem a ambientar no como é o normal procedimento de uma aula, sendo que hoje é uma aula diferente, é uma aula de revisões. Portanto, não existe um objetivo definido, como todas as aulas que nós damos até agora, com os objetivos definidos. Portanto, os objetivos, basicamente, desta aula, a partir daqui para um bocado, vai ser as dúvidas que vocês tiverem. Aikman, dúvidas? Pessoal que está aí da turma de março, dúvidas que tenham, o que é que querem abordar, que tema é que querem falar, se prepararam alguma dúvida, se têm alguma pergunta que querem que a gente fale aqui, algum tema. Normalmente há sempre um tema que é universal, que é a cedência de passagem. Normalmente é um dos temas mais falados também nas aulas de revisões, que é a aula 10. Ora bem, Aikman, dúvidas? Já agora, quem é que está aí mais? Ok. Passagens de nível, é isso? Andreia, dúvidas? Aikman, estás-me a falar de passagens de nível, é isso? Exatamente, ok? Portanto, um dos temas que vou já para aprofundar aqui. Passagem de nível. Ok. Mais. A Andreia, cedência de passagem, que normalmente é. Andreia, tens alguma pergunta específica com dúvida? Fizeste algum print? Ok, isso mesmo, Ana. Ótimo. Manda-me print para o WhatsApp, que eu vou já lá descarregar, que é para pôr aqui na aula e projetar aqui na aula. Ok, Ana, muito bem. Certo. Micaela, alguma dúvida específica? Como é que estão as aulas? Estão todas mais ou menos direitinhas já agora? Estão todas feitas? Já está até a aula 11? Tem alguma em atraso? Já agora, relembro, esta turma está a fazer as aulas por gravação, ou seja, eu só estou em direto com eles à quinta-feira. Às segundas e terças, que é o normal. Durante o módulo seguinte é segundas, terças e quintas, só às quintas é que estamos a fazer diretos. Às segundas e terça, eles estão a fazer por gravação. Ok? Ok, muito bem. Pronto. Andreia, já enviaste? Já vi que sim. Vou descarregar então a foto aqui, só um bocadinho. Que é para projetar já aqui. Para ficarmos já a perceber também a pergunta. E entretanto, começamos já obviamente com as dúvidas. É isto aqui. Depois, entretanto, se surgirem mais temas e mais coisas que queiram abordar, obviamente, enquanto estivermos aqui, cá estarei para vos elucidar e tirar-vos as dúvidas. Em relação à minha pergunta anterior, como é que estão as aulas? Aikman, Andreia, estão quase todas prontas? Uma de atrás, duas, quase tudo direitinho. Ótimo, Ana, estás muito bem. Ora bem. Ótimo, o Aikman também. Deixem-me só agora aqui ir buscar a tal pergunta, embora a gente não vá já falar sobre isso. Drive. Esperamos que isto não vá abaixo outra vez. Que de vez o computador está-se a lembrar, já está a ficar cansado de tanta coisa que tem para aqui.
Já está aqui a pergunta. Vou fazer só aqui o upload. Ok. Entretanto, já vou lá buscar. Ora bem, portanto, são estes dois temas em específico para já. Deixem-me saber aqui. Houve aqui. Exatamente, o Eike me tinha mandado aqui. Pronto. Eggman, vamos começar então pelo Eggman. Ele falou na passagem de e-mail, mas antes disto vou responder esta questão que ele está a pôr aqui sobre a identificação das placas de sinalização vertical. Eichmann, quando nós dizemos, ou quando eu refiro nas aulas, que vocês podem identificar uma via, ok? Através da sinalização, da cor da sinalização, não quer dizer que vocês apenas e só digam, ok, eu falo aqui, normalmente a cor da sinalização utilizada numa autoestrada é o azul, certo? Não quer dizer que quando tu olhes para a tua frente e só vejas sinalização azul, quer dizer que estejas numa autoestrada. Portanto, é basicamente uma ajuda. Quando nós falamos regra geral, quando a sinalização é verde e branca, nós estamos a circular num itinerário principal, num IP. Quando a sinalização é branca e preta, regra geral, nós estamos a circular num itinerário complementar, ok? O IC que tu puseste aí, ou numa estrada nacional. Então a sinalização é de cor preta e branca, ok? E dizemos, olha, quando é azul, regra geral é autoestrada, mas há outros sinais de cor azul, portanto podem aparecer sinalização de cor azul e tu não estejas a circular numa autoestrada. Portanto, isto são apenas e só basicamente algumas dicas que nós damos, ok? Mas não podemos generalizar, não podemos dizer, ok, sempre que aparece um sinal azul, vai ser autoestrada, porque tens que ver as outras características. Outras características. E nós damos a definição de autoestrada. Depois perceberes a diferença entre dentro e fora de uma localidade. Repara, independentemente de ser um IP, itinerário principal, ou ser um IC, ou ser uma estrada nacional, sendo uma estrada nacional fora de uma localidade, a velocidade é idêntica, porque normalmente este tipo de perguntas também sai nesta via qual é a velocidade máxima. E às vezes existe a dificuldade da vossa parte vocês interpretarem que tipo de via é aquela. Certo, Eckman? É nesse sentido que estás-me a perguntar, certo? Independentemente de ser IP e ser ou Estrada Nacional, sendo fora da localidade, é 90. É 90, pronto, é 90 km por hora para todas. Estás-me para todos? Ou seja, a máxima. Certo? Depois vai dependendo de veículo para veículo, certo? Temos que fazer a tabela das velocidades, que já demos também, certo? E vocês depois fazem, dependendo do veículo que estão a conduzir, a adaptação necessária à velocidade. Mas nesse tipo de vias, a velocidade é a máxima, tens que partir dos 90. Portanto, são vias que têm duas velocidades iguais, mesmo aquelas depois dos outros veículos é igual, não existe diferença entre. Por isso é que na tabela das velocidades eu só falo fora da localidade e ponho em cima. Quando eu digo aqui fora da localidade, engloba ICs, IPs e estradas nacionais. E depois existe a via reservada e depois existe a autoestrada. Ok? Repara, a via reservada, como eu vos digo, eles têm que o dizer. Estamos a circular numa via reservada a automóveis e motociclos. Ou aparece o sinal de informação que indica início ou fim de uma via reservada. Porque uma via reservada não tem uma cor de sinalização pré-definida. Então tu não sabes. Então eles têm que dizer. Eles, quando querem que tu respondas relacionado com uma via reservada a automóveis e motociclo, ok? O que tu tens que simplesmente eles vão te dizer, estás a circular numa via reservada a automóveis e motociclos, ok? Mais ou menos isto, tirei-te mais ou menos a dúvida, precisas de mais algum esclarecimento em relação a isto? Então, obviamente, quem está aí pela primeira vez, eu estou a explicar a alguém que já ouviu isto várias vezes, ok? E que já em aulas diferentes, com objetivos diferentes, nós fomos falando da cor da sinalização, já demos toda a sinalização e por isso é que este tema 1 também é complexo. A sinalização é dos temas mais errados em exame. Ok, se vocês forem fazer se calhar um teste, a maior parte dos sinais que vocês acham que é fácil, que pegam num livro e decoram os sinais, meninos que estão aí da turma de março, pegar num livro e decorar os sinais é suficiente para saberem sinais? Respondam, por favor, aí no chat.
É suficiente? Não é. Garanto-vos a vocês que não é. Não é por nem decorar perguntas, muito menos. É preciso interpretar. Há muita pergunta que vos é feita em relação a sinais, em que, ou seja, por trás de qualquer sinal, certo? Há muita informação que não está lá no vosso livro. Que não está no livro que vocês... nos apontamentos que vocês têm ou pegarem num livro e lerem os sinais. Há muita coisa que vos perguntam, cuja resposta, e depois também aquela parte importante que eu falo muitas vezes em relação à sinalização, que é vocês interpretarem bem a pergunta. E até faço... Lembram-se das 3 perguntas que eu faço? Qual é que são as principais perguntas que se pode fazer quando vos aparece um sinal? Alguém se lembra? Pessoal da turma de março, por favor. Não se lembram das 3 perguntas principais? Vou-vos obrigar a ir rever a aula. Este sinal é de... o nome do sinal e o que ele indica. Certo? São perguntas iguais? Têm respostas iguais? Estas 3 perguntas, as respostas são iguais? Deixa-me ir aqui buscar os sinais, já agora. Houve alguém que falou também na sinalização aí. Deixa-me sair aqui buscar. Já agora vou carregar a pergunta. Penso que é isto. Isto também é para quem começa hoje. Está aqui a pergunta, ok? E agora vou buscar aqui os sinais. Só um bocadinho. Onde é que está aqui? Ai, tanta coisa aqui depois. Deixa eu ver se isto carrega agora bem. Não tem mal, Diana. Sem problema. Aqui tentamos todos chegar lá e enquadrar-nos todos, ok? Há muita gente que já me pôs a falar brasileiro. Frear, seta. Já começam a ouvir muita coisa brasileira nas aulas. Ok. Deixem-me só ir buscar aqui um sinal só para vocês terem a noção. Já agora, Wakeman, tenho aqui isto, olha. Estás a ver? Aquilo que eu estavas a falar. Deixa-me só isto aqui. Mas isto é um auxílio, percebes? É simplesmente uma dica. Pronto, vamos aqui só, já agora falar aqui no sinal. Não, espera aí então, espera aí. Já volto. Já está aqui. Queres que apague, que é para ser mais fácil? Quem quiser pode tirar print. Pronto, se calhar é mais fácil para ti assim. Vamos só tirar aqui. Deixa-me só ver aqui que tem aqui alguém. Ok. Pronto, não era para nós. Tá? Para os outros que estão ali pela primeira vez, comecem a perceber esta situação. Ainda agora disse, todas as vezes que eu utilizar, porque vai haver suporte de vídeo, vai haver suporte PDF, ok? E vocês depois, vai ver como vocês vão ver sinais, eu vou começar a escrever, como estou a escrever ali nos sinais, e vocês depois podem sempre pôr print, tirar print, ok? Sem problema nenhum, abrem aí um documento do Word ou um Paint qualquer, certo? Depois print, screen, control. Ok? Vocês sabem, não é? Isso não é... Acho que não é novidade para vocês. Portanto, depois enrasquem-se. Por isso é que muitas vezes, é preciso livro. Há pessoal que compra na mesmo livro, é sempre útil, é sempre um auxílio que vocês têm ali. Apesar de nós até já estarmos a criar um e-book. Nós estamos a fazer um livro online, só que obviamente ainda só vamos na aula 4. Tem que ser aos pouquinhos. Mas, de qualquer maneira, sempre que eu utilizo este tipo de situações, vocês podem fazer print. Para mim está tudo ótimo, não há problema nenhum. Como vou dar sempre tempo, se vocês repararem, eu próprio tenho aqui, certo?
Estão a ver? Sempre uma folhinha, aproveitem já para amanhã, prepararem um caderninho, uma folhinha, qualquer coisa, e uma canetinha, e vão apontando. Formador, eu não percebi, certo? Quem está aí na turma de março sabe como é. Não percebi, pedem para repetir, a gente repete sem problema nenhum. No caso, sendo gravação, podem parar o vídeo e voltar para trás, portanto, ok? Ficará sempre aquela gravação para vocês verem. Vamos então ao sinal só para vocês perceberem, por exemplo, e vamos até só falar aqui, falar só neste logo, pronto. Só para vocês perceberem esta situação da sinalização, para também começarem já a entenderem e para relembrar e reforçar, como vocês viram, a turma de março. Por exemplo, quem é que teve dificuldades? Qual é a aula mais difícil que vocês tiveram até agora? A turma de março? A ver se bate certo com aquilo que eu estou a pensar. Das 11 que tiveram até agora, qual foi a mais difícil? Para vocês? Ai, que mano, ou foram todas fáceis? Aula 10? Ok. Mas não era essa que eu estava a pensar. Sabem qual é a aula mais que existe mais reprovações na Drivebox? Sabem qual é a aula que existe mais reprovações na Drivebox? 4. Qual é a 4? Qual é a 4? Sinais de... que são os mais errados em exame. Sinais de proibição. A aula 4 é a aula que vocês mais reprovam na Drivebox. Que normalmente o aluno não consegue fazer à primeira. Tem que repetir. Okay? Isto é para vocês, quem está aí pela primeira vez, também perceber. Se vocês não estiverem atentos à aula, vocês não fazem corretamente a avaliação e a aula fica bloqueada. Tem que ir repetir. Perceberam? Portanto, para vocês perceberem também o nível de exigência, começarem já a perceber que vocês vão ter que batalhar. Pronto. Relacionando agora só aquilo que estamos a falar para passarmos para a dúvida seguinte, que é para também não ficarmos aqui para amanhã, para não ser maçudo. Lembram-se das 3 perguntas? Qual é o nome? Do que é que ele é? E o que ele indica? Este sinal que vocês estão a ver aqui, ele é de... Alguém sabe? Muito bem. Quando eles perguntam é de, vocês têm que responder a classe. Ou seja, se é de perigo, se é de proibição, se é de cedência, se é de informação, se é de regulamentação, ok? E a catrafada de sinais verticais que nós vamos dar todos. Quando pergunta o nome, qual é o nome? O que é que vocês têm que responder? O que está a negrito, ou seja, curva à direita. Saem perguntas em que as hipóteses de resposta é curva perigosa à direita. Se a pergunta for o nome, é curva à direita. Se a pergunta for o que ele indica, indicação da existência de uma curva perigosa à direita. Estão a perceber a mensagem? Todos que estão aí. Já estou a ser chato. Entretanto, entraram mais. Ok, sejam todos bem-vindos. Aula de revisões. Turma de março. Ok? Portanto, eu nem me apresentei. Ok, eu sou o formador Bruno e amanhã serei, obviamente, e normalmente sou eu sempre o responsável para a vossa formação teórica. Portanto, quem começar amanhã vai-me voltar, entre aspas, a aturar, ok? Como todos têm-me vindo a aturar para trás. Certo? Estão a perceber? Isto é só um exemplo, ok? Que reparem, eu estou a repetir aqui numa aula de revisões porque sei que é de situações que normalmente, mesmo quem já tem 11 aulas, como estes alunos, a maior parte dos que estão aí tem, certo? É a sinalização que mais erram. E normalmente, quando existem reprovações, por exemplo, erram 4 ou 5 em exame, 3, 2, 3, 4 são sinais. Portanto, atenção à sinalização e atenção às aulas, que vão ser a partir da 2, 3, 4, 5 até a aula 6. Portanto, vamos dar cerca de 5 aulas a falar de sinalização. Ok?
Muito bem. Eichmann, segunda dúvida. Alguma dúvida em relação a isto que eu falei agora? Não? Podemos avançar para a próxima dúvida? Ok. Atenção, quem tiver alguma dúvida, que seja, obviamente, neste momento relacionada com o que estamos a falar, certo? Se for outra dúvida qualquer, para o fim, cá estarei para vos tirar também, sem problema nenhum, ok? Se não podem questionar, sem problema nenhum. Chat, se preferirem falar, digam que preferem falar e eu abro a comunicação para essa pessoa e essa pessoa fala para a turma. Então, também é possível pôr a dúvida falando em voz, ok? Eichmann, passagem de nível, certo? Deixem ver se eu vou lá. Onde é que nós estamos na passagem de nível? Aqui para trás. Não, aula 8. Portanto, passagem de nível. Ok. Acho que é aula 7. Portanto, é para trás. Ok. Aqui atrás agora. Exatamente. Pronto. Em relação à situação da passagem de nível, tens alguma dúvida específica, Wakeman? O que é que te gera mais confusão? Que tipo de pergunta é que saiu que te gerou mais confusão? Embora eu saiba mais ou menos as perguntas que saem. A contornação, se tu atravessares uma... Primeiro, nós só podemos atravessar uma passagem de nível se previrmos que não vamos ficar imobilizados sobre a mesma, ou seja, ficarmos parados em cima da mesma. Então, mesmo que ela esteja aberta, com as cancelas abertas, e simplesmente há trânsito do outro lado, ok? Primeiro, já agora, então, vamos começar pelo início, Wakeman. Pronto, se realmente não percebes nada, vamos começar pelo início. O que é uma passagem de nível? É quando uma via se interseta com um ramal ferroviário, ou seja, se interseta com uma linha do comboio, uma linha do metro. Ok? Isso é que é uma passagem de nível, certo? Primeira situação. Depois, existe passagens de nível com guarda, existem passagens de nível sem guarda. Independentemente disso, nós temos que ter sempre o máximo cuidado, ok? No atravessamento da mesma, mesmo estando aberto, ou seja, ser com guarda, estejam as cancelas abertas, é um local onde temos sempre que moderar a nossa velocidade, porque há sempre ali aquele desnível, nós passarmos sobre a via férrea, normal, portanto, é um local, independentemente de ter guarda ou não ter guarda, se as cancelas estiverem fechadas, temos que parar, obviamente. Se estiverem abertas, temos que moderar a nossa velocidade. Depois, ter sempre atenção a isto que eu já estava a avançar e que eu já estava a falar, que é verificar sempre, ok, principalmente quando não tem guarda, verificar sempre a aproximação de veículos ferroviários, verificar sempre se não vamos ficar, às vezes, porque o veículo que vai à nossa frente acabou de parar à nossa frente e depois a gente para na traseira dele e ficamos em cima da passagem de nível. Obviamente, não podemos, não devemos, porque é perigoso, porque depois, entretanto, ou pode fechar as cancelas, ou simplesmente, né, pode vir o comboio, certo? E nós estamos lá no meio, certo? Que também está previsto isso, e há perguntas sobre isso, e já vamos chegar lá. Portanto, quem atravessar uma passagem de nível sem, ou com as cancelas fechadas e passar na mesma, ou não tomar as devidas precauções, incorre numa contornação grave, ok? Claro que depois vai haver uma aula, vamos dar as contornações, classificam-se em leves, graves e muitos graves. As leves dão isto, as graves dão isto. E, aliás, vocês, turma de março, ainda não chegaram lá. Vocês vão ouvindo falar que é grave, que é muito grave, que é leve, mas só na última aula, na aula 17, é que vamos falar o que é que a leve implica, o que é que a grave implica e a perda de pontos, que também já existe a situação da perda de pontos. Isso é uma aula mais futura. Ok, Agman? Para já, estás a acompanhar? Certo? Então, todos os cuidados. É uma contornação grave se não tomarmos as medidas necessárias. Depois, perguntas básicas que saem. Uma regra que sai muitas vezes e que é falada em várias aulas. É falada aqui, é falada na cedência de passagem, é falada quando falamos nos veículos prioritários. Qualquer veículo que esteja a fazer o atravessamento de uma passagem de nível tem prioridade sobre outro qualquer. Aqui, mesmo que venha um veículo prioritário, ou seja, vocês imaginem que estão a sair da passagem de nível. Já agora, para começarem-se a rir, quem vai começar amanhã,
Imaginem que nós temos uma passagem de nível, ok? E temos aqui, por exemplo, o veículo prioritário. E nós estamos aqui, certo? E vamos atravessar. Nesta situação, quem tem prioridade somos nós. Ou seja, qualquer veículo que esteja a fazer o atravessamento de uma passagem de nível tem prioridade sobre todos os outros. Não vai ficar aqui parado para deixar o veículo prioritário. Isto é uma das perguntas que sai muito sobre a passagem de nível. Assim como também sai sobre a passagem de nível, e também está previsto, e é algo que vos perguntam muitas vezes, imaginem que por um azar, ou o nosso veículo fica lá, avariou e fica aqui em cima, ou simplesmente vocês ao passarem, transportavam uma carga, ok? E ao passar, ok, vocês passaram e deixaram ficar uma carga qualquer aqui sobre a via. Que pode, obviamente, depois originar um acidente ferroviário, certo? Então o que é que nós fazemos? A opção é tentar, obviamente, removermos o veículo ou removermos a carga. Se tal for impossível, tentar avisar as entidades ferroviárias. Ou seja, não é chamar a polícia nem chamar os bombeiros, que ainda não morreu ninguém. É tentar avisar o maquinista do comboio que possa vir, ou tem lá normalmente um número, liguem para aquele número, para avisar as entidades ferroviárias, para eles avisarem o comboio, o maquinista do comboio que está mais próximo, para ele parar antes de chegar lá a essa interseção, a essa passagem de nível. É claro que às vezes pode já não haver tempo para isto, certo? Mas, havendo, temos que tomar estas medidas. Pronto, não me saiu desta pergunta, Eichmann. Não? Ok. Mas sai muitas vezes. Se o veículo ficar avariado ou... É uma pergunta de exame. Ou se a carga... Está aqui. Ó, está aqui mesmo. Ó. Em caso de imobilização forçada de um veículo ou animal ou queda de respectiva carga, o condutor deve-se promover a sua imediata remoção ou tomar as medidas necessárias para avisar os condutores dos veículos ferroviários. Certo? Assim como, também já falámos nisso, o condutor só pode iniciar o atravessamento de uma passagem de nível mesmo que já exista uma sinalização que te permita avançar, depois de certificar de que a intensidade, lá está, se tiver carros à frente, vocês não vão avançar e ficarem imobilizados sobre a passagem de nível. Outra situação é a utilização das luzes, que é dado na aula 8, sobretudo, certo? Em que eles falam qual é o procedimento que vocês têm que ter, mas isto é válido, o que eu vou dizer agora é válido, e a condição específica é esta. Noite, passagem de nível. Não se admirem de erros e às vezes comer palavras, ok? Muito mais a esta hora que está quase na hora de jantar. Passagem de nível fechada, ok? Portanto, de noite e passagem de nível fechada. Portanto, tem que haver estas duas condicionantes. Já agora, para quem está a começar e para quem já está em informação, e porque nunca é demais repetir isto, não se esqueçam que é uma mensagem muito importante. Lá está, muitas vezes a importância destas aulas de revisões, que normalmente é aqui que vocês até mais fixam este tipo de dicas. Vocês em exame, vocês quando estão a fazer um teste de código, vocês respondem a 30 perguntas. Não é a 30 imagens. Sabem porquê? Porque muitas vezes é o olhar para a imagem que vos engana na vossa resposta. Pessoal que está aí já habituado a fazer testes, é verdade isto que eu estou a dizer ou não? Quantas vezes é que já erraram por causa da imagem? E a pergunta muitas vezes, nada tem a ver com a imagem. Porque eu, por exemplo, a pergunta é, à noite, numa passagem de nível fechada, e eles metem-nos uma foto em que vocês estão a ver uma passagem de nível e é de dia. Mas
Por isso é que eu digo, vocês respondam à pergunta. Respondam às 30 perguntas, não respondam às 30 imagens. Há perguntas que vocês vão ter que olhar para a imagem. Olha, perante esta situação, este sinal, ok. Mas muitas, a imagem está lá para vos enganar. Porque eles põem uma imagem de uma ponte e diz nas pontes. Não é naquela ponte. Estão a perceber estas ratoeiras? Portanto, comecem-se a perceber disto também. Reparem, a situação específica que eu estou a falar na passagem de nível tem a ver com a utilização das luzes que eles perguntam. À noite, ao aproximar-me de uma passagem de nível fechada, que luzes é que eu tenho que utilizar? Se eu estou em andamento, eu tenho que utilizar que luzes? Médias ou de cruzamento. Muito bem. Já percebeu esta pergunta? Sim? Muito bem. Ok? E agora, reparem, há outra pergunta igual. À noite, a passagem de nível está fechada, mas diz enquanto aguardo. Ou seja, enquanto aguardo significa o quê? Que eu estou parado. E se estivermos parados, qual é as luzes que nós temos que utilizar? Muito bem. Que é outra pergunta que também sai, que é, temos que juntar a aula 8, que é a aula da iluminação, certo? Com a aula 7, que tem esta parte da passagem de nível. Desculpem lá que eu risquei ali aquilo. Ai, mano. Em relação à passagem de nível, já percebeste melhor? Sim? Ok. Certo. Alguma dúvida? Já agora, primeira palavra-chave, aula de revisões, é mesmo isto que eu vou dizer. 00. 00, dois zeros. Para quem está aí pela primeira vez, vão se habituando a isto das palavras-chave. É com estas chaves que eu digo em duas partes distintas da aula que vocês vão validar a aula e vão justificar e marcar a vossa presença na aula. Não é através do vosso nome aí. É através destas palavras-chave. Perceberam ou não? Só vão desbloquear e só vão aprovar na aula e desbloquear avaliações se souberem as palavras-chave. Senão não conseguem concluir a aula. Já vos estou a assustar? Estão-vos a assustar ou estão a gostar? Ou as duas coisas? Podem responder aí. Pessoal, que vai iniciar amanhã. Ou já fugiram todos? Não, ainda estão aqui todos. Escrever no chat. Ok, pronto. Isto é só para vocês perceberem que têm que estar mesmo atentos. Deixem-me só ver se aqui alguém... Ok. Pronto, acho que não é nada para aqui. Portanto, podemos continuar. Com medo porquê, Isménia? Porque já é muita informação isto. Sim. Ok? Portanto, obviamente, quem tem que registar estes números, esta palavra-chave que eu acabei, vão ser sempre números. É só o pessoal da turma de março. Portanto, para eles é que têm que registar, porque eles agora, no final da aula, vão ter que marcar presença e vão ter que desbloquear a avaliação deles através destas palavras-chave. E só com estas palavras-chave é que eles conseguem desbloquear a avaliação que têm que fazer. Ok? Seguinte. Posso apagar isto? Posso fechar? Sim? Isménia, com medo porquê? É por ser feio? É para eu ser feio? Isso é verdade, mas não se assusta, ok? Ok. Ora bem. Cedência de passagem, é isso? Portanto, esta já está. Isto também já está. Ok. Isménia, se quiser falar, eu abro
fala, se preferir falar ser mais fácil, eu posso lhe abrir a comunicação e fala para a turma. Ok? Não precisa ser tímida. Ora bem, vamos então aqui, se houver alguma dúvida, digam. Vamos então começar aqui por esta dúvida. Certo? Que foi a Iana, certo? Ok. Oh, Andreia? Ok, pronto. Desceu a seu dono. Oh, Ana, quem é que mandou a dúvida? Não, sim, cedência de passagem foi a Andreia, mas em relação à pergunta, foi a Ana, certo? Ok, pronto. Tem a ver com cedência de passagem. Ana, eu aqui posso te desculpar, embora em exame não haja dúvida. Mas de qualquer maneira, ok, independentemente de não se perceber o que ele poderá vir a fazer ou que poderá estar a fazer, porque implicava sinalização, ok? Uh, se tu leres as perguntas, desculpa, se tu leres as respostas, tu consegues chegar lá. Certo? Primeiro, consegues ver este sinal que está aqui? Eu aqui não consigo aumentar. Lá dá para aumentar a imagem. Pronto, este sinal, deixa-me aqui já buscar, é um painel adicional, ok? Que é. Deixa eu ver se eu consigo buscá-lo aqui. Desculpem lá, que ainda estou a debilitar, a tratar-me de uma constipação, ainda estou aqui a falar um bocadinho pelo nariz. Para a frente, painéis adicionais. Ok. Ok, está aqui. É este. Ou é este, deixem-me ver. É aquele. Portanto, basicamente, nós ficamos a entender que estamos num cruzamento, certo? Toda a gente entendeu porque é que eu falei cruzamento faz cruz, em que este traço mais grosso representa a via com prioridade, certo? Ou seja, para aquele condutor continuar a circular na via com prioridade, ele tinha que fazer a curva à direita. Toda a gente está a entender o que eu estou a explicar até agora? Sim, 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 quero ver aí. Sim, 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 sim. Só para saber se estão acordados. Ok. Ana, se ele fosse para a direita, o que é que ele tinha que fazer? Mudança de direção à direita. Como é que nós falamos? Com devida e necessária antecedência, é? Ou nós dizemos executar a manobra no trajeto mais curto. Ou seja, quando nós temos que mudar de direção à direita, nós estamos aqui, nós temos que mudar de direção à direita. O que é que diz? Sinalizar e o mais próximo possível da direita. Tem alguma resposta que indica isto? Sim ou não? Não. Vamos começar pela C. Em relação à C, o que é que nos pode obrigar a parar num cruzamento? Que tipo de sinalização é que existe que nos pode obrigar a parar num cruzamento? Stop. Tem algum stop? Tem algum sinal luminoso vermelho? Tem algum agente a mandar-nos parar? Não. Esta não é. Ok? Agora, isto, a A e a B, podem ser duas hipóteses para quê? Atenção, obviamente, quem está aí pela primeira vez é mais complicado. Eu estou a ser exigente porque eles já tiveram aulas, ok? Quando vocês chegarem aqui à aula de revisões, já vão ter as bases. Ana, estas duas respostas, certo? Estão-se a referir a que tipo de mudança de... Exatamente. Exatamente. E agora vou aqui abrir mais um separador. Façam refresh. Bruna, fizeste qual desenho? Às vezes vocês...
atenção, olha, por exemplo, eu também estou no telemóvel e vocês podem puxar, olha, podem puxar a imagem. Se ela não estiver centrada, vocês próprios podem mexer. O que eu estou a dizer ou não? Percebeste, Bruna? Tens aí tipo para baixo uma barra de lado aqui em que tu podes. No telemóvel é com o dedo. Vê na barra de lado. Mas que está a aparecer a mensagem a meio. O que é que está a aparecer neste momento? Isménia, do lado direito, é porque puxa ao contrário. Tu tens aqui no cantinho do lado direito, vocês têm uma barra. Estou a tentarmos aqui. E que dá, olha, estão a ver eu a mexer no meu telemóvel? E eu próprio, a minha está bem, mas aqui, repare, eu também consigo pôr tudo branco, praticamente. Estão a ver? Olha. Ou está para cima ou está para baixo. Se vocês conseguem. Conseguiram, Isménia? Tudo ok agora ou não? Espera aí, então. O que é que estás a ver agora? Estás a ver a foto do início que diz revisões? Estão a ver, eu também pus e não está certo. E agora chego aqui e acerto. Faz assim, sai e entra outra vez. Pode haver delay. Ok? Sai e entra. Ok. Pronto. Normalmente isto é, às vezes vocês podem, até com o rato, fazendo scroll, ok? Pronto, continuando devagarinho, a ver se a Bruna entra. Portanto, como a Ana estava a dizer, e bem, e aqui vou abrir mais um separador, desculpem lá, ok, certo. Como a Ana estava a dizer, e bem, aquelas duas respostas são referentes, até posso escrever aqui embaixo. Okay. Aquelas duas respostas que estão aqui, que vocês estão a ver aqui, é relacionado, obviamente, com a mudança de direção à esquerda. Portanto, nós quando falamos na mudança de direção à esquerda, nós dissemos, pode haver dois tipos de procedimento para mudarmos de direção à esquerda. Em que Sim, basta, quando eu terminar a aula, quando eu terminar esta aula, se vocês voltarem a carregar no link, passado meia hora, está lá a gravação. Ok, Weichmann? E normalmente o Paulo, o outro formador, transforma no YouTube e mete-nos lá para vocês reverem. Está bem? Então tem colocado a gravação. Se não, vocês carregam no link e ela está lá disponível. Pronto. Para continuarmos. Em relação a esta situação aqui, que não é diretamente, e depois vamos falar ainda um bocadinho da cedência de passagem. Ok, Ana, não me esqueci. Ana, não. Andreia. O que vocês têm que perceber aqui é que, então, para mudarmos de direção à esquerda, vocês podem ter que ter dois procedimentos. Vou limpar aqui. O que é que nós temos que verificar na mudança de direção à esquerda? Se a via tem dois sentidos ou se a via é de sentido único. Quando a via tem dois sentidos, nós, para mudarmos de direção à esquerda, nós temos, o nosso veículo está aqui, e então a lenga-lenga é, com devida e necessária antecedência, aproximar o nosso veículo do eixo. O que é o eixo? É a linha que divide um sentido do outro sentido. Ou seja, neste caso, esta linha que eu coloquei aqui, que por acaso é descontínua, e por ser descontínua é que nós podemos mudar a direção à esquerda. E fazemos isto no trajeto mais curto, mais longo, certo? Estão a ver? Eu até na aula desenho, vocês têm que imaginar que esta linha se prolonga, interseta-se aqui chamado a interseção dos eixos, e vocês não podem fazer isto. Têm que fazer isto aqui, que é tal perpendicular, para irem para a esquerda. Quando a via só tem um sentido, nós não vamos dizer que o veículo tem que se aproximar do eixo. Aliás,
nem tem eixo. Só existe eixo da faixa de rodagem quando houver 2 sentidos. Então a lenga-lenga diz: ok, quando a Bruna, na Drybox, o que está lá é a gravação. Percebes? Tu tens que entrar por aqui, pelo link. Porque na Drybox está a gravação, já está lá outra gravação de outra aula de revisões que podem ver. São dúvidas de outros colegas vossos. Portanto, para além desta, vocês ainda vão ter aula de revisões que já está lá a gravação feita, porque há colegas vossos que já assistiram, porque não conseguem estar em direto hoje às 19 horas, então já assistiram à gravação. Portanto, já tem lá uma aula gravada. Ok, Bruna? Na Drybox. Pronto. O que eu estava a dizer, para não interromper o raciocínio, e para vocês também não ficarem com estes, né, estes cortes, digamos. Portanto, aqui, a lenga-lenga já é de me aproximar do lado esquerdo. E executar a manobra. Reparem, olhem na pergunta, Ayana. O que é que diz? Esta via que nós estamos a circular tem 1 ou 2 sentidos. Ana, não fugiste, pois não? 2 sentidos. Então qual é a resposta certa? Agora, posso-te garantir que, com a certeza absoluta, esta pergunta sai em exame, mas sai com ele a dar o pisca. Que era assim que devia de estar. O veículo devia de estar a dar o pisca. Ok? Mas, portanto, é um erro. Não vou dizer que não é um erro, é um erro. E tenho quase certeza em absoluta que em exame aparece o mesmo pisca a dar. Agora, fomos pela exclusão de partes. Ele não tem que parar porque não tem nenhum sinal a obrigá-lo a parar. Só nos resta a mudança de direção à esquerda. Só nos resta a mudança de direção à esquerda. A mudança de direção à esquerda, como esta via tem um sentido para cá, outro sentido para lá, a única resposta que faz sentido é yeah. Percebido, Ana? Ok, de nada, obviamente. Ora bem, Andrei, ainda estás aí? Não fugiste? Ok, vamos lá então. Obviamente, e é impossível, e Andreia, aconselho-te a ver a gravação da aula que está na Drybox. Aconselho-te a ver a Drive, porque tem lá muitos exemplos. Eu nessa aula tive mais tempo e mais, basicamente a única dúvida principal que me colocaram foi cedência de passagem e eu tive bastante tempo a explicar, eu lembro-me. Portanto, entra e aproveita aquelas dicas. Embora as dicas eu vou-te dar aqui, ok? Não temos, obviamente, tempo para falar em todos. Repara, se fores à aula 10, tu sabes que eu na aula 10 que falamos na cedência de passagem, eu pus quase todos os exemplos possíveis e imaginários que vos possam sair. 2 veículos, com 3 veículos, com 4 veículos, qual é a maneira de desempate, ok? Portanto, o meu objetivo neste momento, acho que vai-te ajudar mais, digamos, eu pegar numa situação, até vou carregar aqui o vídeo. Deixa-me só aqui carregar o vídeo da cedência de passagem. Já agora, para todos perceberem, quando eu falo de suporte de vídeo, para também terem noção do que é o suporte de vídeo. Já conseguem ver aí o vídeo? Sim? Toda a gente está a conseguir? Certo? Sim? Ok, já agora, também dá para mandarem likes e caras que estão, que estão zangados, etc. Então, se vocês quiserem aqui em cima, no mais, tem aqui o fogo. Ó. Ok? Também tem essa função. Pronto. Andreia, o que eu vou tentar aqui fazer, e aconselho-te a rever essa aula, que está lá de revisões, e se tiveres dúvidas, fazes print, mandas para o grupo, e os formadores, ou eu ou o Paulo, vamos-te ajudar. Portanto, às vezes, quando vocês surgem perguntas sobre este tipo, normalmente vocês mandam. Eu posso-vos dizer, na aula, na tal aula que tem lá gravada na vossa Drybox, tem N de prints de perguntas que me mandaram e que eu respondi na aula. Portanto, aproveitem. Ok?
Aqui não há uma dúvida específica, não puseste print de uma dúvida específica, eu vou tentar, porque normalmente o que vos leva a errar este tipo de situações é vocês não terem calma, ok? Certo? É vocês não terem calma a resolver este tipo de questões. E lá está, a quererem ir logo responder à certa, tentarem acertar logo em vez de ir pela eliminação das erradas, não quererem, e eu costumo utilizar esta expressão, e peço desculpa desde já, mexerem o cozinho da cadeira, porque, por exemplo, vocês olhando para esta imagem, e eu entretanto parei o vídeo, vocês estão a ver aí o carro verde, o carro roxo e o carro amarelo, paradinhos, certo? Se às vezes continuar a andar, vocês carregam vocês no próprio vídeo. Vocês conseguem pôr em pausa. Pronto, eu quero, neste momento, quero em pausa. Ok? Pronto. E vocês normalmente... O que é que vocês, a partir do momento que eles fazem... Outra coisa que vocês erram é a pergunta. Eles perguntam-vos uma coisa e vocês estão a responder a outra. E normalmente há muito... Porque eles podem fazer, mais uma vez, perante uma situação desta que vocês estão a ver aí à vossa frente, eles podem vos fazer inúmeras perguntas. Ordem correta de passagem. Quando é que passa o roxo? Quando é que passa... Desculpem lá que eu pus isto a andar. Quando é que passa o roxo? Quando é que passa o verde? Quando é que passa o amarelo? O que é que o amarelo tem de fazer? O que é que o verde tem de fazer? O que é que o roxo tem de fazer? Portanto, são inúmeras perguntas que vos podem sair sobre uma situação só. Por isso é que se vocês, quando começarem a fazer testes, vai haver imagens que vão ser iguais, mas a pergunta já vai ser diferente. Ok? E é a mesma imagem. Ou depois montam lá um sinal e num dos sítios põem um sinal, que é uma coisa que logo vocês têm que ver. Certo? Portanto, antes de falarmos especificamente desta situação, o que vocês têm que ter presente numa pergunta deste tipo, na cedência de passagem, é sempre fazerem isto por esta ordem que eu vou escrever aqui. A primeira coisa que vocês verificam é a fisionomia do local. Ou seja, se é um entroncamento, se é um cruzamento. Diferença. Cruzamento, como eu disse, faz cruz. Entroncamento é qualquer coisa deste tipo. Ou assim, ou assim, ou assim, ou até termos uma e depois abrir em V. Isto são tudo entroncamentos. Ok? É claro que se vocês, se calhar, percebem melhor assim, não é? Um entroncamento, outro entroncamento. Ok, isto ficou aqui mais ou menos torto. Por exemplo, ou, por exemplo, um entroncamento, ou a tal bifurcação. Termos uma estrada que depois abre uma para aqui e abre outra para ali, chamada uma bifurcação. Ok? Isto é a primeira coisa. Portanto, verificar a fisionomia do local. Depois, em segundo, temos a existência ou não de sinalização. O que é importante aqui? Se existir sinalização, o que é que nós temos que fazer? Ou seja, nós chegamos a um cruzamento. Se há veículos que têm stop, se há veículos que têm sinal de cedência, se existem sinalização luminosa, se está lá um agente, um sinaleiro, esqueçam a regra da direita. Portanto, aquilo da regra da direita, a tal regra que vocês falam que têm dificuldade, que é a regra da cedência de passagem, como é uma regra, só é aplicada quando não existe sinalização. Ou seja, é a segunda coisa. Ou seja, vocês olharem para esta imagem que está aqui do vídeo e olharem, ok, estamos num cruzamento, certo. Há sinalização, vem algum stop, vem algum sinal de cedência, tem algum semáforo, está lá algum agente? Não. Então vamos para a terceira fase. Qual é a terceira fase? Vamos então aplicar a fisionomia do local. Ou seja, a fisionomia do local. Ou seja, se é um entroncamento, se é um cruzamento, se é um bifurcação. Ok? Vamos então aplicar
a regra da direita. E a regra da direita é algo simples. É vocês têm de ceder a passagem, um veículo, certo? Um veículo tem de ceder a passagem ao veículo que esteja à sua direita. E por isso é que eu digo, vocês têm que mexer o cu da cadeira, porque não basta vocês chegarem aqui, olha, nós somos sempre, neste caso, nós somos o carro amarelo, somos sempre o que estamos ali, nesta posição, ok? Não basta vocês chegarem ali e dizerem, eu tenho o roxo à direita, tenho que ceder a passagem. E dizerem, ok, o roxo pode ir à vida dele, porque está à minha direita. Não, porque depois vocês têm que ir para dentro do roxo e ver se ele tem alguém à direita. Vocês têm que ir para dentro do carro verde e ver se ele tem alguém à direita. E é este trabalho que vocês não gostam de fazer. Vocês gostam logo de tentar responder. Estão a entender mais ou menos? Portanto, a regra da direita é um veículo com motor tem de ceder a passagem, ou seja, qualquer veículo, desculpem, qualquer veículo tem que ceder a passagem a um veículo que esteja com motor que esteja à sua direita e também aos velocípedes. As bicicletas, que são chamados de velocípedes, passaram a ter prioridade estando à direita. Portanto, não é um veículo qualquer, com ou sem motor, tem que ceder a passagem a um veículo com motor e aos velocípedes que estejam à sua direita. Não esquecendo, ok? Não esquecendo que entre dois sem motor, que é uma regra muito importante que vocês interpretam mal e posso-vos dizer que há formadores a explicar. Calma, Eduardo, já vamos chegar lá à situação, ok? Que há formadores que explicam isto mal e posso-vos dizer que há sítios que isto está mal. Entre dois sem motor, portanto, o que eu disse foi veículos têm que ceder a passagem ao veículos com motor e ao velocípede, estando ele à direita. Mas, entre dois sem motor, imaginem que eu tenho aqui um velocípede e tenho aqui um VTA, que é veículo de tração animal. Quem é que está à direita? Se o condutor do velocípede esticar o braço direito, quem é que está à direita? O tração animal. Ou seja, nesta situação, o tração animal tem prioridade sobre o velocípede, porque está à direita do velocípede. Eu sei que isto não vai entrar tudo de uma vez, principalmente quem está isto. Se isto já é difícil, depois de verem a aula, reverem a aula, fazerem testes, fazerem a avaliação, estarem numa aula de revisões, imaginem estarem a ouvir isto pela primeira vez. Ok? Não estou a pedir que, obviamente, quem esteja aí pela primeira vez consiga entender. Andreia, para já, estás a acompanhar? Sim ou não? Ok. Agora, reparem, e vamos ver esta situação. Reparem. Já vamos também já falar nisso, Eduardo. Imaginem esta situação assim. André, por exemplo, se eu te perguntasse ordem correta de passagem, já chegavas lá? Esta é fácil. E normalmente são todas fáceis. Vocês é que não fazem aquilo que eu digo. Chegavas lá ou não? Ordem correta de passagem. Olhando para a imagem, qual é o único veículo que não tem ninguém à direita? Ou melhor, por partes, como se eu fosse a primeira vez. Nós somos, imaginem, nós estamos dentro do carro verde. Se o condutor do carro verde esticar o braço direito, tem ou não tem alguém à direita? Tem. Que carro? Que carro? O amarelo. Ou seja, o verde, Eduardo tem o roxo. O verde tem o roxo à direita. Tem o amarelo à direita, certo?
Esperem aí que eu vou desenhar aqui. Ora, vamos lá. A situação é esta. Roxo, amarelo, verde. Se o condutor do carro verde, exatamente, Neilândia, já vamos lá chegar, mas estou a explicar como se fosse a primeira vez. O condutor, isto é só para vocês perceberem, reparem, imaginem que eles põem assim. Resposta A. A pergunta é, qual é a ordem correta de passagem? Andrei, isto é para tu perceberes aquilo do eliminação das erradas, que é, normalmente é isto que vocês falham, é não quererem cumprir estes passos que eu vos estou a dizer. Reparem, hipótese A, e punham o verde em primeiro, depois o amarelo e por último o roxo. Então o que é que nós fazíamos? Ok, a resposta é A, vamos ver se ela está certa. Eles dizem aqui que o verde é o primeiro. Vamos para dentro do carro verde. Ok, se o condutor do carro verde esticar o braço direito, tem lá o amarelo. Certo ou errado? Então o verde não pode ser primeiro porque tem que ceder a passagem ao amarelo. Esta resposta já não pode ser. Agora vamos pôr hipótese B. Amarelo, depois o verde e depois o roxo. Ok, a hipótese B diz que o amarelo é o primeiro. Olha, nós estamos aqui no amarelo, o amarelo esticando o braço direito, alto, ele não pode avançar porque está lá o roxo. Esta também não pode ser. Ok, supostamente, até vou pôr outra, só para complicar. Já estou a ser danado agora. Ok, Wakeman, está bem. Resposta C. Eu vou pôr outra, mas deixem-me só ver. Ok, vamos pôr o roxo. Depois vamos pôr o verde. E por último, o amarelo. Ora, vamos lá ver. Ok, roxo em primeiro. Vou meter aqui dentro do carro roxo. Estico-me o braço direito. Ok, não está lá. O roxo está certo. Ah, mas agora vamos ver se o verde pode ser o segundo. Vamos para aqui para alto. O verde não pode ser segundo, porque se eu esticar o braço direito, está lá o amarelo. Ou seja, aqui já está mal, já não pode ser esta. Ana ou Andreia? Andreia, estás a acompanhar? Vamos para outra hipótese. Roxo, amarelo e verde. Ok, vamos lá. Ok, o roxo, eu já vi na linha de cima que o roxo podia avançar porque não tem ninguém à direita. Certo. O amarelo, ok, o amarelo, se o roxo já foi à vida dele, já desapareceu daqui, quer dizer que o amarelo pode seguir. Ou seja, também está certo. Ups. Ok, e agora o amarelo também já foi. O amarelo também já foi, só nos falta o verde. Maravilha, está certo. E é esta a resposta certa. Agora, houve alguém que falou, Eduardo, se não me engano, certo? Já agora, quem está aí da turma de março, alguém quer responder ao Eduardo? O Eduardo disse, e se tivermos 4 veículos? Certo, Eduardo? Foi isto que tu disseste. Agora vou pôr letras. Tá lá. Atenção, isto é explicado na aula. A, B, C, D. Como é que nós fazemos? Andreia, como é que quando tem 4 veículos? O que é que eu explico na aula? Eu explico na aula duas coisas. Explico
primeira coisa que eu explico é, isto pode-vos acontecer no vosso dia-a-dia, isto pode-vos acontecer no vosso dia-a-dia, e se acontecer uma situação assim em que todos têm alguém à direita, como é que vocês têm que proceder? Bom senso. Quem tiver iniciativa, quem tomar iniciativa, quem for mais rápido, ok? Ou seja, ter mais destreza. É um desenrascar-se, porque não há nada na lei que diga que é o C, que é o D, que é o B, que é o A, que é primeiro. Ok, Eduardo? Percebeste? Pode acontecer no vosso dia-a-dia, situações assim, é uma questão de bom senso. É quem tomar iniciativa, quem chegou primeiro, se algum já estiver lá no meio do cruzamento. Eduardo, entendido ou não o que eu disse? Em termos de perguntas teóricas, todas as perguntas, João, depois é ver. Repara, se o A avançar e o B bater, quem tem culpa é o A, porque o A devia ter cedido ao B. Certo? Isso depois já é outro assunto. Na lei, não havendo sinalização, tanto 4 veículos todos na mesma circunstância, ok? Não há nada. E em exame, que era o que eu ia dizer, perguntas como está em exame, eles vão dar sempre uma maneira para vocês responderem. Ou seja, vamos dar sempre alguma coisa, ou na pergunta, ou na resposta, eles vão-vos dar sempre ali alguma coisa que vos permita vocês responderem ou à ordem correta de passagem, ou quando passa ao B, ou quando passa ao C. Por exemplo, eu há bocado perguntei, é isto que vocês confundem. Há bocado eu perguntei ordem correta de passagem. Mas muitas vezes, sim, João, mas repara, se tu reparares aqui, todos têm alguém à direita. Então nunca mais ninguém saía daqui. Portanto, alguém vai ter que tomar a iniciativa. Alguém vai ter que tomar a iniciativa. Okay? Por isso é que nós falamos bom senso. Ou jogam, saem cá fora todos, começam a jogar a sueca, quem perder passa em último. Certo? Estão a perceber? Estão a entender? Pronto. É o que eu estava a dizer, em exames vamos dar sempre uma maneira de vocês responderem. Como a Diana falou e bem, está relembrada da aula de certeza absoluta, eles vão pôr, por exemplo, que é um veículo prioritário, assinala a marcha de urgência, é uma ambulância que vai em missão urgente. Então vocês dizem, ok, se aquele vai em missão urgente, o A vai ser o primeiro. A partir do momento que vocês saem há outro que vai ficar sem ninguém à direita. O D fica sem ninguém à direita. O D era o segundo, o C era o terceiro e o B era o último. Ana, está entendido isto? Ana, Andreia. Ou as duas. Portanto, em exame, eu vou-vos dar sempre uma maneira para vocês responderem. Sempre. Ou põe 3 automóveis, ou seja, 3 veículos com motor e um tração animal, e o tração animal não conta. Porque quando temos um tração animal perante veículos com motor, quando temos um veículo de tração animal perante veículos com motor, o veículo de tração animal perde a prioridade. Por isso é que eu só falei no velocípede. Um velocípede, estando à direita, tem prioridade. Se for um tração animal que esteja à direita de veículos com motor, não tem prioridade. Portanto, nestas situações de 4, eles vão nos dar sempre uma hipótese de resposta. Já disse, ou põe um veículo prioritário, ou põe com sinais. Reparem, eles podem simplesmente desenhar aqui o A e pôr este tem stop, este tem stop, ok? O stop aqui ao alto, o stop aqui ao alto. Quer dizer, ok, estes têm stop, são os últimos a passar. Agora temos o B e o D. E entre o B e o D, vocês têm que ver quem é que passa primeiro. Que é aquelas complicações que muitas vezes vocês, às vezes, lá está, que não querem ter trabalho. Reparem, imaginem que este, o C, tem stop e o A tem stop. Então ficamos com o D e com o B. Se formos em frente, nós podemos dizer o B e o D passam em simultâneo, porque vão frente a frente. Então, qual era a ordem correta de passagem? O B e o D ao mesmo tempo, e depois os que têm stop, se também forem em frente, os outros dois ao mesmo tempo.
Eu sei que está a ficar uma confusão no desenho, ok? Mas se vocês acompanharem aquilo que eu estou a dizer com o desenho, vocês chegam lá. Pelo menos tem valido a pena e o pessoal chega lá fácil. Mas estão a entender? Agora, é claro que depois há aquelas vertentes. Porque depois, reparem, quando nós formos dar, quando vocês forem dar estas aulas, esta aula, quem está aí pela primeira vez, como no caso da Andreia e da Ana, já não é a primeira vez. Eu começo por fazer, por exemplo, uma das maiores reprovações que existem em exame prático, estou a falar na prática. Uma das maiores causas de reprovação, aliás, a maior causa de reprovação em exame prático é a cedência de passagem. É não pararem stops, não cederem a passagem ao peão, não cumprirem a regra da direita em exame. É a maior causa a nível nacional das reprovações práticas, condução. Não estou a falar de código, estou a falar na condução. E que depois vocês não sabem aplicar estas regras. E por isso é que a gente também perde tempo com elas. Mas uma das coisas que acontece muito, e eu não entendo porquê, se nós tivermos o veículo A e o veículo B, ok? Mais ninguém. E eu disser que o veículo B vai à esquerda, ou seja, vai fazer isto, quem é que tem prioridade? O A ou o B? Porquê? A lei diz frente a frente, o que muda de direção à esquerda perde a... Reparem, ele ao fazer isto, o que é que ele vai fazer? Vai se meter à frente dele? Não. Então o A passa primeiro e depois o B vai por trás dele e passa para ali. Frente a frente, o que muda a direção à esquerda perde a prioridade. É assim que eu dou assistência de passagem. E agora reparem, passamos desta situação e a de 4 veículos é a situação que eu dou em último. Portanto, voltamos aqui a esta situação dos 4 veículos. Em que eu digo, repare, 4 veículos, ok? E eu ponho, ok, este tem stop, frente a frente, o veículo, frente a frente, o veículo que muda de direção à esquerda, perde a prioridade. É você imaginar-se dentro de um carro e vem um carro de frente para você. E você vai virar à esquerda. Você mete-se à frente dele ou deixa passar o carro que vem de frente? Deixa passar o carro bem de frente. Não se pode meter à frente. Ou seja, frente a frente, o que muda de direção à esquerda perde a prioridade. Ou seja, o A passa primeiro e depois é que tem que ir o B. Voltamos aqui. Stop. Stop. E temos aqui, vamos aqui, é o A, ok? Aqui é o B, aqui é o C e aqui é o D. Stop, ok? Stop. Portanto, aqueles dois têm stop e temos o A e o D. E eu digo, o A vai à esquerda. E pergunto, Andreia, qual é a ordem correta de passagem? Lembrem-se, cruzamento. Existe sinalização? Sim. Segundo passo. Quem é que tem sinalização? O C e o B. Então eles esperam. Quer dizer que ficamos só com o A e com o D. Certo? Entre o A e o D, Andreia, o B e o C têm stop. O B e o C têm stop. Ficamos com o A e o D. Entre o A e o D, quem é que tem prioridade? O D. Exatamente. O primeiro é o D e depois é o A. E os dois que têm stop? Eu não disse nada. Quando eles não dizem nada, quer dizer que vão em frente. Qual é que seria a resposta? C e B ao mesmo tempo. Mas na aula, para quem está aí, para não se assustar, na aula, meninos, confirmem-me isto, por favor, turma de março. Como é que eu dou a aula? Eu começo com situações simples. Começo com frente a frente, começo só, por exemplo, com o A e com o B aqui e digo, ok, o A não pode avançar porque tem o D à direita. Então o D é que avança e depois o A é que vai a seguir. Ok?
Eu só passei por uma situação de 4 veículos porque alguém falou nos 4 veículos, porque vocês acham que para mim até nem é a situação pior, porque já disse, eles dão-vos meio de vocês desempatarem. Andreia, está melhor um bocadinho? Ainda vou, para não, porque já está a fazer a hora e meia, que é para também não vos maçar. Então, normalmente a duração da aula é sempre, exceto amanhã e sábado, que é um módulo diferente, já para quem começa amanhã, porque amanhã é das 5 às 8 e depois no sábado de manhã é das 9 e meia à meia hora. Então, mas isso é só o primeiro módulo. Depois as aulas serão sempre de hora e meia. Ok? O pessoal que vai iniciar amanhã, que é para não se assustar. Mas só para terminarmos, e até vou pegar aqui na imagem outra vez. Já agora, para nós chegarmos ao consenso, portanto, roxo é o primeiro, que tínhamos visto, certo? O amarelo é seguir e depois o verde. Pronto. Vamos voltar outra vez aqui. Andreia, estava a dizer há bocado, uma das coisas piores que vocês fazem é muitas vezes vocês. A pergunta é quando é que passa o roxo, quando é que passa o verde, quando é que passa o amarelo e vocês fazem a ordem correta de passagem. Não façam a ordem correta de passagem, que muitas vezes ao fazerem a ordem correta de passagem, vocês vão se enganar. Se perguntar qual é a ordem correta de passagem, ótimo. Se perguntar quando é que passa o roxo e vocês dizem, ou tenho uma resposta a dizer primeiro, ou tenho uma resposta a dizer antes do amarelo. Ok, o roxo passa aí antes do amarelo, certo? Porquê? Porque está à direita do amarelo. Há respostas assim. Por exemplo, se a pergunta for quando é que passa o amarelo, que resposta é que vocês têm que procurar? Ok, metem-se dentro do amarelo e veem. Ele tem o roxo à direita. Então vocês dizem, passa depois do roxo. E ele tem o verde à esquerda. Ou seja, se está à esquerda, ele está à direita. Então ele vai passar primeiro do que o verde. Vai ter uma resposta a dizer isto. Passa antes do verde, porque está à direita, e depois do roxo, porque o roxo está à direita dele. É isto. Não sai por... Quem é que já fez testes? Quem está aí na turma de março, certo? Já fez a aula. Sai ou não sai isto? E se nestas perguntas, muitas delas, se vocês forem pela ordem correta de passagem, vocês vão se enganar. Só vos vou dar mais um exemplo. Para terminarmos. Esta situação, imaginem, eu agora vou desenhar aqui pela última vez. A mesma situação que temos ali. Roxo, amarelo, verde. Reparem, nós começamos por dizer qual é, a minha pergunta foi qual é a ordem de passagem. E chegámos à conclusão que era o roxo, que era o amarelo e que era o verde. Certo? A minha pergunta agora é a quem é que o verde tem de ceder a passagem? A minha pergunta é esta. A quem é que o verde tem de ceder a passagem? Qual é a vossa resposta? Exatamente. Sabem qual é as hipóteses de resposta que eles fazem? Que eles põem? Se calhar até era mais difícil que íamos confundir. Diz, resposta A, por exemplo, aos dois. Ou seja, está a dizer ao amarelo e ao roxo. Ok? Eu ali pus aquilo ao contrário e não vos confundo. Esperem aí. Ok. Aos dois. Põe como vocês responderam. Ao amarelo. Ou, por exemplo, a hipótese C, ao roxo. Certo? Reparem,
muitos de vocês iam responder qual? Esta. Porquê? Porque vocês vinham, ok, ele é o último, tem que ceder aos outros dois. Errado. E como vocês responderam e bem, ele tem que responder ao amarelo. Que é aquilo que eu digo. Metam-se dentro do carro verde e vejam quem está à direita. Quem estiver à direita é aquele que ele tem que ceder a passagem. Ao roxo, ele não tem que ceder. Porque ele até vão passar frente a frente. Certo? O que o obriga ao verde a ceder a passagem, ou seja, a abrandar ou até mesmo parar, é o amarelo. Portanto, a resposta certa, obviamente, é o amarelo. Isto também já fico um bocadinho mais contente, ok? Porque eu nunca fico satisfeito, vão perceber isso. Já fico mais um bocadinho, que é sinal que estão a perceber aquilo, apesar de ser uma explicação, ok? Mais rápida, saltando tarefa, saltando objetivos, certo? Nota-se que já perceberam alguma coisa sobre isto. Certo? Metam-se dentro dos carros. Respondam à pergunta. Entendido? Perceberam? Para terminar, muitas vezes eles dizem, na própria pergunta, o amarelo perante o roxo. E vocês dizem, o amarelo tem de ceder ao roxo. Pois, é claro que eu estou a dizer por cores. Lá diz, o pesado perante o motociclo. Imaginem que vocês têm 4 veículos na imagem. Mas a pergunta diz, o automóvel ligeiro, ou o automóvel verde, ou o automóvel azul, perante o velocípede, perante o motociclo, perante o pesado, olhem só para esses dois. Esqueçam os outros dois. Então, entenderam o que eu estou a dizer? Imaginem que eu acrescentava agora aqui o P, o veículo P, o preto. Ok? E dizia, o veículo verde perante o azul, o que é que tem que fazer? O verde tem que ceder ao azul. Esqueçam os outros dois. Não façam ordem correta de passagem, senão vão se enganar. E é nisto que vocês erram muitas vezes. Está entendido? Estão satisfeitos? Sim? Pronto. Pessoal que vai iniciar amanhã, já entraram na Drybox? Já entraram na Drybox? Já foram lá ver? Andaram lá a vasculhar? Sim ou não? Eu amanhã vou, eu amanhã vou explicar tudo. Como é que vocês entram, onde é que podem fazer testes, tudo direitinho, ok? Só mais para vocês terem noção de se já entraram ou não. Pronto. Ok. Amanhã eu explico tudo direitinho para vocês entrarem, onde é que podem fazer testes, etc. Tudo. Mesmo para pessoas convidadas, desde já convido a quem está aí como convidado. Vamos pôr também os links nos grupos do WhatsApp. Portanto, quem está aí, mesmo que não tenham feito uma inscrição, amanhã podem assistir. Amanhã e sábado de manhã podem assistir gratuitamente às aulas. Portanto, amanhã não é só os alunos que vão iniciar, todos podem ter acesso outra vez ao primeiro módulo e principalmente quem está aí também como convidado, mesmo não tendo feito inscrição, basta estar no grupo do WhatsApp e entram o link vai ser colocado no grupo do WhatsApp para toda a gente entrar pelo WhatsApp e para também usufruírem e perceberem se gostam, se não gostam do método, etc. Ok? Certo? Pronto. Segunda palavra-chave, que é para quem está aí da turma de março, registar e desbloquear a avaliação. Número 43. E uma palavra para estes, ou seja, estes turma de março. Se tiverem aulas em atraso, aconselho, obviamente, a não fazerem já a avaliação, porque se a avaliação avalia as 11 primeiras aulas, se vocês vão na 7, ou vão na 8, ou vão na 9, vai-vos sair na avaliação perguntas da aula 10 e da aula 11. E se não a fizeram, não faz muito sentido. Então, sabem que não tenho prazo imediato, tenho o tal prazo final que nós falámos no início, portanto, estão muito a tempo e aconselho a não fazerem a avaliação, embora a Drybox permita vocês fazerem hoje a avaliação, mesmo tendo aulas em atraso, eu não vos aconselho a fazer. Sim, a aula da manhã é para a nova turma, para os alunos que se inscreveram,
ok? Mas para toda a gente que esteja nos grupos do WhatsApp e queira rever essa aula ou queira nos conhecer. Então está aí como convidado, que fez só um registro simples e está no grupo do WhatsApp e quer perceber como é que nós funcionamos. E amanhã vou explicar tudo direitinho. Mas é, obviamente, essencialmente e principalmente para quem inicia, amanhã é o início da turma de Abril. Ok? Certo? Portanto, é o início da turma de Abril. Portanto, quem está na turma de Março, ou continua a formação na turma de Março, quem está na de Fevereiro igualmente, na de Janeiro, que ainda há muita gente em formação para trás. Todos os meses começa uma turma nova. Portanto, a turma de Janeiro terminou agora há pouco tempo, a turma de Janeiro não, a turma de Fevereiro, a turma de Março, não, a turma de Fevereiro ainda está em formação, a turma de Março vai na aula 12. Ok? Certo, meninos? Já disse, segunda palavra-chave, digo outra vez. Segunda palavra-chave, número 43. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico aqui mais 2, 3 minutos, ok? Ou 5 minutos, não há problema nenhum. Tá bom? Quem não tiver mais dúvidas, pode sair. Espero que tenha ajudado e espero que já fiquem alguns de vocês com noção do que é que vos espera a partir da manhã. Andréia, Ana, pessoal da turma de março, desculpem lá se Wakeman, ok? Desculpem se estou a esquecer-me de algum nome. Já sabem, grupo do WhatsApp, dúvidas, enviam, logo que a gente possa responder sempre. Está bem? Obrigado e bom fim de semana. E alguns, até amanhã. Conto com vocês. Ok,